Hoje a nossa série chega ao Cais de Gaia, na empresa Ramos Pinto, fundada por Adriano Ramos Pinto, um visionário da época, em 1880. Então a série Onde Nasce o Vinho hoje vai ter muito a te contar sobre toda essa história desse incrível fundador e o irmão dele, Antônio. Bom dia, meu caro amigo. Bom dia, João Mesquita. Como você está? Caro amigo Alinaldo. Muito obrigado por essa recepção. Nós aqui agradecemos, é um gosto enorme recebê-lo aqui, na sede da Ramos Pinto. E vamos conhecer. Onde, no fundo, é um sítio muito importante para a empresa, onde tudo começou há 145 anos. Portanto, isto, no fundo, foi, se não foi um dos primeiros espaços de musealização aqui na empresa. No fundo, para os nossos clientes e amigos compreenderem melhor quem somos, de onde vimos e para onde queremos ir, não é? Bom, Ramos Pinto, Adriano, ele era muito ousado, né? Olha só, isto tudo conta uma história, né? Essa arte na parede aqui. Esta entrada aqui é de facto é muito marcante, não é? É um célebre e muito conhecido trabalho de azulejo que a Emma vos vai explicar em maior detalhe. No fundo, as pessoas logo entravam aqui e ficavam estupefactas com vocês tentem imaginar se ainda hoje as pessoas ficam com toda esta inspiração muito relacionada com o vinho, não é? Com o Baco, com as Doriades. Imaginem, recuando há 100 anos, quando o clero tinha uma... Não é? Quer dizer... Obrigado por você nos receber aqui, então, na Ramos Pinto, né? E agora eu quero saber a história desse museu. Nossa, que encantador, que coisa mais linda do mundo. Gente, isso aqui é incrível. De facto, muito bem-vindos mais uma vez. Esteve o João aqui a fazer a nossa apresentação da nossa casa, já a passar-vos vários conteúdos e várias informações. E, de facto, esta área é importantíssima, porque é a nossa história, o nosso património, o nosso espólio, que realmente está muito ligado ao Brasil. Toda esta área funcionou, eram os escritórios que funcionaram até ao início da década de 90. Temos colegas ainda que estão a trabalhar no outro Open Space, que trabalharam aqui com estas máquinas registadoras, nestas escrivaninhas. Mas eles trabalharam aonde? Trabalhavam aqui. Nós é que depois recuperámos este espaço e transformámos numa área museológica. Isto tudo na década de 90. Fizemos uma recuperação deste espaço exatamente para que o visitante tivesse a oportunidade de conhecer o storytelling, de associar o nosso produto a uma história, ou um fundador, ou Adriano, à história dos nossos cartazes, à história das nossas imagens, à história com a nossa ligação com o Brasil, e que realmente é profundamente intrínseca, desde o primeiro vinho do Porto, que foi exportado, engarrafado, que não a granel, não é como era de facto feito, mas sim em garrafa, que é o Adriano. Pois, nós conhecemos no Brasil isso aqui com o Adrianinho. Porque exatamente pela capacidade da garrafa, não é a que nós usamos hoje em dia, que ainda temos esse produto, que era aos 50. Então, o facto curioso, e já o João falou na questão da sensibilidade artística, no vanguardismo do nosso fundador, que era um jovem com 21 anos, quando fundou esta empresa, não é? Um visionário. Foi quando decidiu exportar o vinho do Porto para o Brasil, como eu estava dizendo,
em garrafa, num formato de 0,50, deu o seu nome ao produto. Adriano. Era um produto novo que introduzia no mercado, então é um compromisso de qualidade. Eu dou o meu nome, eu dou a garantia, o meu compromisso de honra para com a qualidade deste produto. Daí, tendo sido o primeiro a ficar disponível naquele mercado, no Brasil, passou a ser sinónimo do produto, o Adriano, como nós dizemos. Por isso, nós, para pedirmos um vinho do Porto, uma taça de vinho do Porto, o que é que nós dizemos? Quero um Adrianinho, um Adrianinho. Exato, então certo? falava vinho do Porto, falava Adrianinho, já sabia não que era vinho do Porto, era Adrianinho. O nome se tornou mais referência do que o próprio... Da própria brand, não é? Do que a própria brand. E foi curioso, porque este é o rótulo original, com as medalhas, que aqui, para demonstrar como nós até hoje em dia fazemos com as estrelas dos hotéis, a qualidade deste vinho, que as várias medalhas, lá está Adriano, e nessa altura surgiram, imaginem só, o sucesso que foi, estamos a falar no início do século XX, surgiram outras empresas concorrentes que, como conheceram o sucesso daquele produto, tentaram replicar o produto. Claro. Então, têm aqui vários, no fundo, foram cópias, que até, uma delas, nomeadamente, até tem o mesmo nome, Adriano, se reparar, ali, Adriano, eram cópias, só ali o símbolo do pinto, não é? Que é aquela moeda medieval portuguesa, é que se faz a distinção. Daí a nossa necessidade para o cliente identificar o produto original em fazer uma mudança, uma evolução da própria imagem. Quando começam a te copiar é porque você é bom. É isso, é isso. Você é muito bom. É isso. E então, o interessante é que hoje em dia, continua o Adrianinho, temos imensos visitantes que dizem, eu acho que vou à casa do Adriano. Eles pensam que vêm à casa, não ao escritório. Vêm visitar, ver a sala, ver o quarto e continuam... Bom, mas só uma curiosidade, ele realmente não morou aqui não, né? Não, ele não morou aqui não morou aqui não. Era muito importante, mas não morou. E agora só para terminar esta questão aqui desta vitrine, hoje em dia, reparem só, o rótulo para o Brasil é aquele rótulo que está ali. Sim, o que nós conhecemos. O rótulo para o resto dos mercados é este. Sim, é o que eu tenho em loja. O que se reparar, houve uma evolução visual, mas esta é muito mais próximo aquele rótulo do original do que este. Sim. E agora até vamos ver um novo rebranding. Porque se nós estamos habituados a um produto e a uma imagem, é muito arriscado mudarmos de repente uma imagem completamente. Claro. O cliente vai se perguntar se tem a mesma qualidade, se é o mesmo produto. Fica sempre a dúvida no mercado. Sendo um mercado de referência. Aí você tem que refazer toda a marca, quer dizer, vai fazer todo o trabalho. Eu, antes de passar aqui esta vitrine, convidava-vos só a olharem para esta parede. Sim, reparem só na publicidade que era feita na altura, que nós hoje em dia estamos habituados aos outdoor, ao MUPI, não é? Na altura a publicidade era feita com quadros, com telas. Estes artistas que vocês têm aqui são artistas portugueses. O Adriano movimentava-se na área das artes, a nível tinha imensos contactos, fazia várias exibições de outros países, Paris, outros, Cairo. Temos um póster de Cairo. Imagina na altura a presença dele lá. E então pedi aos amigos para preparar a sua publicidade, que era, neste caso, telas, pinturas. Nomeadamente, houve estes três aqui que ganharam um concurso na altura, isto entre 1924 e 26, ganharam um concurso um célebre jornal, que era o Comércio do Porto, aqui no Porto. Interessante. Agora estamos a passar, aquela era a área onde estavam as pessoas trabalhando na contabilidade, e agora esta área era a área privada, onde o Adriano tinha o seu gabinete, que é este espaço que eu vos vou mostrar, o gabinete privado, o Adriano. Espaço lindíssimo. Então aqui ele trabalhava. Ele trabalhava aqui. Ok. Tinha assim, quem fosse aquele cliente que tinha que ter assim uma reunião comercial, falar um pouco dos produtos, o cliente que vinha aqui comprar vinho diretamente, comprava ali no balcão. Um homem de negócios, né? Era um homem de negócios. E aqui convido-vos a repararem, a olharem para esta peça. Temos um trono. A fotografia do Adriano, à vossa esquerda, e à vossa direita, a fotografia do António, que o João já falou que era o seu irmão. O irmão do Adriano, que começou a trabalhar com ele 16 anos depois da fundação. O trono, eu vou convidar a sentar. Nossa. O trono, cliente. O cliente, o rei. O cliente ficava aqui. O cliente ficava aí e o Adriano e o seu irmão ficavam aqui sentados.
E bem, repare como o cliente, a figura mais importante na relação comercial, certo? Cara, Adriano A mesa. é o cara muito cabeça. Pensando sempre à frente, sempre um passo à frente. E reparem que a mesa estava aqui. Então ele servia o cliente dele como um rei. Era um rei. Era um rei. É, porque na realidade é o cliente que sustenta o nosso negócio, né? Isso. Então ele tem que ser tratado assim mesmo. Pessoal, então aprendam a tratar os vossos clientes, viu? Então, quando eu for em alguma loja, alguma coisa, eu quero um trono, eu quero um brinde, eu quero um vinho do Porto Adriano. E repare, ainda o cliente escolhia. Eu vou mostrar. Ah, então aqui- Imagina, era o cliente que escolhia o vinho que queria tomar. Que garrafa fixe, olha Tem aqui. só. Eram as 3 famílias de vinho do Porto. Reparem, e o cliente diria, eu quero tomar um branco. Ou Tá eu aqui. que prefiro tomar ou mais do que um branco, um tawny, um vintage. tawny. Mas reparem só neste decanter, nesta garrafa tripartida, mais uma vez, o cliente escolhia, sentia-se a pessoa mais importante em todo este negócio, toda esta mise-en-scène, não é? Todo este momento. Máximo. E aqui, olha só, a tampa. Ó, isso. Olha que charme. Isso. Olha isso. Uma garrafa. Cara, que homem inteligente. Meu Deus. E depois de toda esta celebração do negócio, eles passavam para aquelas cadeiras ali e tinha ali o tinteiro para assinar contrato. Claro. Todo Depois este desse não- tratamento aqui, o contrato estava garantido do outro lado. Depois, tomando uma taça de vinho e tudo, Exato. cliente sentindo o rei. É, olha isso. Nossa, que garrafa Tá vendo? mais linda. Namorato, senta aí, vai lá. Não, não. Se alguém- Esta estrutura, e eu falando novamente do Brasil, Sim. recuperando o Brasil, o tema, sabem que no início do século, 1910, houve uma exibição muito importante no Brasil, no Rio de Janeiro, para celebrar a abertura do mercado marítimo. E o Brasil convidou o Adriano para estar presente, com um stand durante 3 meses, e foi feito esta estrutura em Jacarandá. Ai, Jacarandá. Jacarandá. Esta estrutura que foi usada nessa exibição, que depois foi transportada e adaptada aqui ao espaço. Por isso, reparem que a própria estrutura é como se fosse tem a exibição das garrafas, certo? Aqui deste lado tem rótulos mais antigos. Eu convido-vos a ver. Olhem só este rótulo comemorativo para a implantação da República do Brasil. Tem aqui este rótulo, que era o San Genaro, porque eram, para a comunidade italiana no Brasil, um vinho de missa, de altar, Sim. sabe? Que tomavam ao domingo. Tem a seguir, este aqui, este é fantástico. O Porto Quinado, vou pegar nesta garrafa, para vocês verem Pois, bem o de famoso perto. quinado. Vejam só que maravilha. Tem esta garrafa que era como um medicamento, como uma bula. Aqui tem o descritivo, que o Porto era bom para a saúde mental, para a saúde física. Totalmente. E aqui a dose. Para os adultos, 2 cálices a cada refeição. Para crianças, tem que adaptar. Tá bem? Isto era inacreditável. Como é que havia, já viu? Um Porto mais doce, para senhoras. Reparem que ele já fazia toda esta distinção do diferente público e de diferente ocasião. Galanteria. Interessante. Este vitral foi feito em Paris, isto nos finais do século XIX. Mais uma vez as figuras mitológicas que viram ali à entrada com o Baco, a Doríade, não é? A mitologia ligada ao vinho. Neste caso tem aqui o símbolo da empresa, a moeda medieval portuguesa, Pinto. Mais uma vez aqui uma ninfa, a Doríade, as ninfas do Douro, e aqui o fauno. Okay? Este vitral foi feito em Paris, nas Galerias Picard, e desenhado pelo Marques da Silva, que foi quem fez o novo projeto da Estação de São Bento. Okay. Este aqui também lindíssimo. Reparem só, toda a área do vinho aqui. Os objetos Eu do sou igual vinho. criança, eu sei Também eu, só vejo tocando. Deste lado tem aqui a exposição dos nossos rótulos.
ainda, nós fizemos, como disse, um rebranding, depois vão ver os nossos rótulos com rebranding, mas tem aqui os vinhos do Porto e depois os vinhos tranquilos do outro lado. O banheiro com os azulejos, agora está na moda, como sabem, reparem só, flor, tudo. Gente, até no banheiro o homem, É. nas necessidades... Tinha aqui tudo, sofazinho aqui, e aqui medalhas. São vários prémios que foi recebendo ao longo dos anos, desde a Cruz da Ordem de Malta, por exemplo, Legião Francesa, a nível da indústria, todos os prémios que ele foi recebendo. A maquete. A nossa relação com o Brasil era tão próxima, que o Adriano achou por bem pedir a um artista francês, o Eugène Tivier, para fazer uma fonte em mármore Carrara, para oferecer ao Brasil, agradecer ao Brasil ser o nosso principal cliente. Então, aqui tem a maquete que o Eugène Tivier fez, e ali tem a inauguração no Jardim da Glória. Tem aqui a inauguração em 1909, no Rio de Janeiro. Reparem que as ninfas que estão despidas na inauguração estão um pouco cobertas. Não sabemos como era a reação. Repare, estas ninfas. Sim, porque para a época Para a isso era época. muito escandaloso. Podia ser Imagina, podia um ser pouco uma bomba para ele. um bocado arrojado. Exato. E neste momento deixou de ser fonte. Em 1956, quando fizeram as obras no Jardim da Glória, trasladaram esta fonte e só mantiveram como um monumento, e está à entrada do túnel novo de Copacabana. Temos feito contactos, porque é um sítio de passagem de carro, suja muito o mármore, mas convido todos, quando passarem, a próxima vez que passarem à entrada do túnel novo de Copacabana, vão ver lá este monumento que foi uma oferta da Ramos Pinto ao Brasil. Pessoal, então agora nós chegamos à linha de produção da Ramos Pinto, né? Exatamente. Dona Ana Linha de Rosa engarrafamento. e Tomás estão nos recebendo aqui, a Master Blend, a enóloga e a pessoa responsável Dos né, vinhos de Porto. dos vinhos do Porto, Tem exatamente. uma outra equipa, um outro time também. Muito bem, Na, ok. na área dos vinhos do Douro e outra equipa para a viticultura. Trabalhamos. Ana, então olha os só, 6. a curiosidade é grande, eu quero conhecer tudo isso aqui hoje, tá bem? Então, hoje só vai conhecer por vinho do favor. Porto. Então, bem-vindos à Ramos Pinto. Este é um dos nossos armazéns de envelhecimento. Eu sou Thomas Rogerson, trabalha comigo, é o meu braço direito e esquerdo e tudo. Eu sou Ana Rosas, sou responsável da área de enologia e de blends do vinho de Porto. Ok. Estamos aqui no armazém chamado Grande, tem praticamente quase o mesmo tamanho do outro de cima, mas este chama-se o Grande, onde podemos ver mais ou menos o tipo de envelhecimento do vinho de Porto. Portanto, o vinho de Porto, como sabem, começa no Douro, as uvas são vinificadas sempre no Douro, na nossa Quinta do Bom Retiro, que é a nossa adega para o vinho de Porto Tinto, vêm da Quinta da Erva Moira e da própria Quinta do Bom Retiro. A fermentação é relativamente curta, 2, 3 dias, tentamos fazer o máximo possível em lagar, com um corte, portanto, a primeira pisada a pé e depois com o robô, e ao fim de 2, 3 dias, 4 dias no máximo, paramos a fermentação, deitando a aguardente vínica que vai
parar imediatamente a fermentação, rebentando as paredes celulares das leveduras que estão a transformar o álcool em açúcar. Passado, faz as primeiras correções, o álcool, se precisa de mais álcool, menos álcool, pH, e começamos logo a fazer os primeiros blends. Basicamente para decidir em grande escala o que é que vai ser vinhos premium, normalmente são os lagar e quais vão ser os mais correntes, e também, sobretudo, por uma questão de que não temos capacidade de ter tudo separado, portanto vamos provando e tentando já indicar para onde é que aqueles vinhos vão. É complicado logo no início, porque os vinhos estão bastante desequilibrados. Por um lado, estão cheios de álcool porque acabaram de receber aguardente, têm imenso açúcar porque paramos ainda com o açúcar natural da uva e têm muito taninos, estão ainda cheios de dióxido de carbono da fermentação, portanto são vinhos que estão em bruto e nós vamos tentar fazer já os primeiros blends, porque tudo o que nós juntarmos depois nunca mais podemos desjuntar, portanto vamos fazendo os dois. Também há outra coisa interessante que nós fazemos, nós quando estamos a retirar o vinho do lagar, as prensas estão sempre a ser provadas ou pelo Thomas, normalmente pelo Thomas ou por mim, e vamos decidindo para onde é que essas prensas se vão. Vão para o vinho de origem ou se vão para os pequenos cubas de cimento em forma de ovo que nós temos na Quinta de Bom Retiro e vamos provando e depois, se calhar, às vezes, 2, 3 dias depois, 4 dias depois, vão ser juntas no vinho de origem. Outras vezes fazem um lote de prensas, porque achamos que estão um bocadinho agressivas, sobretudo a segunda prensa, que é mais extraída. Portanto, começamos logo a provar desde o início. Interessante. Passado os primeiros 6 meses, ou seja, legalmente a partir de janeiro, mas para nós entre março e final de fevereiro até meados de maio, não é? Antes do calor. Antes do calor, do verão. os nossos vinhos vêm todos para Gaia. São transportados de caminhão. Uma nota curiosa para a Ramos Pinto e para todos, os caminhões hoje em dia são menores, transportam menos vinho do que os barcos Rebelos Grandes transportavam há 80 anos atrás. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Então aqueles barcos são imensos. Então. Imenso. Os grandes traziam mesmo muito vinho. É curioso. E chegando aqui, vão começar a sua vida como vinho de Porto. Nós começamos a provar os vinhos, no primeiro ano, 2 anos, vamos sobretudo separar os vinhos que vão ser vintage, LBV, e os vinhos que têm capacidade para serem tawnies velhos, que vamos já começar portanto, sem ser vinhos realmente também de excelente qualidade, com um bom corpo, com uma boa acidez para conseguir envelhecer, e depois os vinhos mais standard, se quiser, entre os tawnies e ruby. E vamos escolhendo também conforme o tipo de barricas. Normalmente, nos primeiros tempos, eles estão sobretudo em cubas de inox e em cubas de cimento. Depois, quando já estamos a decidir, pronto, isto vai ser um tawny, ou 10 anos ou 20 anos, quando já começamos a pensar que esse vinho poderá algum dia ser uma coisa desse género, começamos então a utilizar os nossos tonéis ou bolseiros ou as nossas barricas, que no caso do Porto são os nossos cascos. Certo. Qual a capacidade desses cascos? Estes cascos têm uma capacidade à volta dos 660, entre os 650 e 670. Todos os cascos têm marcado o número do casco e a litragem e depois o vinho que lá está dentro também. Okay. E a data em que ele entrou. Olha que interessante. E então, quer dizer, mas você envelhece vinhos do Porto aqui e também um pouco no Douro ou não? Não, no Douro só os primeiros meses, e envelhecemos depois alguns brancos na Quinta dos Bons Ares, porque nós na Quinta de Bom Retiro só vinificamos portos tintos. Os portos brancos são vinificados na Quinta dos Bons Ares e temos lá alguns tonéis, há alguns que ficam lá 2 anos a envelhecer no Douro. O resto do vinho, no fundo, é 6 meses que está na parte mais, para estabilizar um bocado, naturalmente, com o frio do Douro, e depois vem antes que apanhe o calor do Douro.
e também antes que esteja muito calor no transporte, porque o caminhão apanha sempre algum calor. Muito bem. Pois é, então aqui, toda essa parte, por exemplo, aqui, esses balseiros estão envelhecendo aqui, alguns, quais as idades aqui dos vinhos? E aqui tem idades muito variadas, portanto, quando os vinhos começam a chegar aqui, nós começamos a fazer os primeiros lotes. Os vinhos que nós queremos guardar mais fruta e mais um carácter mais rubi, seja o rubi ele próprio, ou o rubi reserva, ou os vintage e os LBVs, Late Bottle Vintage, nós utilizamos tonéis maiores. Também temos tonéis deste tamanho, porque os tonéis maiores vão permitir, há menos contacto com a madeira, há menos passagem de oxigênio, portanto envelhecem com mais tempo. Sim. Também temos balseiros que são para fazer os blends de vinhos que já tiveram a envelhecer em cascos. Sobretudo os vinhos de 10 anos e depois abaixo irão ver, temos uns mais pequenos para o 30 e do outro lado ali temos uns para o 20. Também temos esses que já estão avinhados de muitos vinhos que passaram por dentro, já não trazem nada da madeira, é só uma maneira de depois homogeneizar tudo. É uma coisa importante verificar, no caso do vinho de Porto, é que os nossos cascos, portanto, as nossas barricas, que nós chamamos cascos no Porto, sejam completamente neutras nos aromas e na complexidade que vão dar ao vinho. Portanto, todos aqueles aromas que está à espera num Douro clássico, num Duas Quintas, reserva, ou num Bordeaux, toda aquela toques de madeira que lhe vão entrando, toda aquela baunilha, no vinho de Porto, não pode nunca ser dada pela madeira, até é considerado um defeito. Portanto, nós temos que ter uns cascos completamente neutros em relação a esse tipo de aromas. Claro que os cascos, como são madeira, têm memória de todos os vinhos que lá foram entrando. Portanto, tudo aquilo vai construir um bocado o tipo de casco. Por isso é que nós precisamos ter sempre a numeração do casco, e estes cascos são sempre muito velhos. Nós temos aqui pelo menos um casco com mais de 100 anos. Temos de ter o histórico dos vinhos que lá estiveram. Também é fácil de perceber que quando temos um vinho de 30 anos, não vamos metê-lo num casco que teve um Ruby reserva ou um vinho jovem de 5, 6 anos, 7 anos. Vai obedecendo uma certa ordem, né? Claro. Temos que fazer os vinhos envelhecer, mas também temos que fazer os cascos envelhecerem, porque eles também contribuem, de certa maneira, não só pela lenta oxidação que vão dando ao vinho, mas também com toda a memória acaba por contribuir, embora em pequeníssima quantidade, contribuir ligeiramente para o aroma do vinho. E essa neutralidade dá exatamente por questão do tempo de uso, né? Sim. Muito tempo. Sim. Como a senhora falou, tem aqui, inclusive, casos até de uns 100 anos de uso, né? Sim. Pois, muito interessante isso. Muito bem. Vai ver, temos aqui alguns cascos que são completamente já abalados, meio tortos, mas estão aqui e são os nossos melhores cascos para os nossos vinhos mais velhos. E podemos dar uma vista de olhos aqui Com certeza. Olha que linda essa secção de envelhecimento. Ramos Pinto tá incrível. Aqui, vê, neste balseiro tem um Tawny, aqui quer dizer livre de concerto, já está consertado, já está pronto para ir para isto. É um Tawny entrada de gama, pronto para ir para o engarrafamento. Envelheceu. O nosso Tawny de entrada de gama tem há cerca de 6 anos, envelheceu uns 4 anos em casco. O primeiro ano e meio é um bocado cimento, um bocado depois balseiro. Depois o lote final é feito aqui, é colado aqui e está pronto a ir engarrafar quando for necessário. Mas também temos aqui outros de vinhos novos. Este é um vinho tipo, que nós queremos que seja um bocadinho tipo um Ruby reserva, é uma barroca, é uma mistura de que tem bom retiro e barroca. Olha que maravilha.
E pela legislação dos vinhos do Porto, explica um pouco para o público entender. Um tawny normal pode ir até que idade, um tawny reserva, um tawny... Portanto, nós tem as grandes famílias de vinho de Porto, tem o vinho de Porto branco, que é feito de uvas brancas, tem vários tipos de envelhecimento, pode ter vinhos datados, ou seja, que são de uma só colheita, de uma só safra, ou pode ter blends, um branco reserva, que é um branco no mínimo de 6, 7 anos, o nosso tem à volta de 8 anos, e um branco colheita, ou um branco 20 anos, há várias. Também nos brancos tem sobretudo uma grande diferença entre as doçuras, entre o chamado seco, que para vinho de Porto não é seco, não é? No fundo é um vinho sempre que tem 40 gramas de açúcar, no mínimo, à volta disso, dependendo um bocado do estilo que se queira, ou os vinhos extremamente doces, como é o caso do nosso Lágrima, que é um vinho com 130 gramas de açúcar, mas com acidez suficiente para o tornar um agradável aperitivo, fresquinho, é mesmo... O Lágrima na classificação é o mais doce de todos, né? É o mais doce. Os Lágrima é mais doce, que vem lágrima da lágrima que cai com... Quando falamos de açúcar no vinho de Porto, é sempre o açúcar natural da uva. Preciso perceber que nós nunca juntamos açúcar, até porque não é preciso de todo. Isso é bom citar. Infelizmente, no caso dos vinhos do Doc Douro, às vezes até é complicado as nossas uvas serem tão doces, não ao contrário. Portanto, isso temos na família dos brancos. Na família dos tintos temos a nova família, que são os rosés, que são feitos também de uvas tintas, mas com pouca curtimento, muito ligeirinho à cor, que são basicamente só aperitivos, não são vinhos para envelhecer. E depois tem os tawnies e os rubis. Na família dos rubis, tem um rubi entrada de gama, que é um vinho à volta de 3 anos, que tem, mas apesar de ser um vinho de blend, portanto de mistura, pode ter uns vinhos mais novos, outros vinhos mais velhos, mas é à volta dos 3,5, conforme as casas, 4 anos, é um vinho que se quer escuro, cor rubi, muito frutado, fácil de beber, que não tenha taninos demais, portanto pode ser um vinho como aperitivo, como cocktail, como sozinho. É um vinho fácil. A seguir, dentro dessa mesma categoria, tenho os rubis reserva. Os rubis reservas já não têm tanto uma obrigação de idade, é mais uma obrigação qualitativa. Pode ter rubis reservas de 4, 5 anos, como pode ter rubis reservas de 6, 7 anos. O nosso rubi normalmente reserva, que é o collector, normalmente anda à volta dos 5 anos, 5 anos e meio, portanto é um vinho também a lembrar a origem do vinho, portanto a lembrar mais os aromas da uva, os aromas mais primários, mas com mais corpo, com mais boca, com mais intensidade. É um vinho mais complexo. Normalmente é um vinho para acompanhar sobremesas de chocolates ou frutas tropicais, também fica bem. Também pode utilizá-lo em pratos de carne, assim, uma coisa mais pesada, fica sempre engraçado, é uma experiência diferente. Esse é o nosso colete. E depois entra nas categorias especiais, em que tem duas grandes categorias especiais. Tem o Late Bottle Vintage, portanto é um vinho que é engarrafado entre o 4º e o 6º ano, de uma só colheita, e tem o vintage, o supra-sumo dos nossos vinhos, não é? De todos os nossos vinhos, que é um vinho de um só ano, de um ano excepcional, e que no fundo, queremos engarrafar esse ano. Aí a intervenção dos blenders é mínima, no fundo é a qualidade do ano, tudo o que a natureza nos deu, tentar não estragar, e ao fim de um ano e meio é engarrafado. E lá está, se nos enganamos, é uma vergonha para a casa, para nós, para toda a gente, mas deixar então lá estar aquela maravilha da natureza engarrafada. Pois. Dentro da categoria dos Late Bottle Vintage, tem os ditos modernos, que são vinhos também de um só ano, com uma boa qualidade, de excelente qualidade, para ter logo a seguir ao vintage, uma cor encorpada, retinta,
E podem ser engarrafados entre o 4º e o 6º ano, como estava a dizer, mas são vinhos que são estabilizados tartaricamente. Portanto, são vinhos mais fáceis de beber, com categoria superior ao Ruby Reserva, mas mesmo assim fáceis. E tem uma vantagem, tem um bar top, portanto, aquela rolha de porosidade, portanto, pode tê-lo na porta do frigorífico e acompanhar uns queijos e depois voltar lá a pô-lo. E aguenta, são vinhos muito frustados, muito agradáveis. Normalmente há várias casas que os fazem. Quem começou com esta categoria foi a Taylor's, não é? E eles são especialistas no Ruby, no LBV dito moderno, e pode ser engarrafado em várias fases entre o 4º e o 6º ano. Do outro lado tem o Ruby tradicional, que é como a Ramos Pinto, o LBV tradicional, que é como a Ramos Pinto faz, e outras casas também, que é engarrafado entre o 4º e o 6º ano, tem as mesmas características, mas não recebe nenhum tipo de tratamento. Portanto, no fundo, é um vintage um bocadinho abaixo do vintage. Tem que ser um ano realmente muito bom, tem a capacidade de envelhecimento. Cabe aos blenders decidirem se vão engarrafá-lo no 4º, no 5º ou no 6º ano. De uma maneira geral, nós engarrafamos ao 4, mas há anos, por exemplo, o nosso 2016 só foi engarrafado quase no final do 5º ano. Nós achamos que o vinho precisava de mais tempo, e aí são vinhos que estão sobretudo em balseiros, que é para não oxidarem demasiado. E é um vinho, como não tem qualquer tipo de tratamento, tem uma rolha de cortiça natural, como as rolhas dos vinhos normais, e pode ser consumido desde novo ou envelhecer um pouco, ainda, alguns anos. Okay. Tenho uma coisa curiosa, a história sempre que me contaram em relação aos LBVs, que vale o que vale, porque é uma história, não sei se é verdade, a primeira parte, é que o nome Late Bottle Vintage vinha da Noval, que usava este nome, Late Bottle, e que praticamente todas as casas tinham Late Bottle, portanto eram os vintage que não tinham sido vendidos em cascos e depois eram engarrafados mais tarde e eram consumidos pelas próprias famílias, pelas próprias casas. O que o Sr. Alice e a Taylor's fizeram foi aproveitar esta história e conseguir transformar num vinho mais moderno e mais fácil de beber. E ainda por cima foi um trabalho complicado, porque foi durante a ditadura, portanto mudar qualquer tipo de legislação deu muito trabalho. Claro. Pronto, e conseguiram. Curiosamente, como aqui, o vinho de Porto pode ser engarrafado entre o 4º e o 6º ano, depois de todo o trabalho que o Sr. Alistair teve, o meu tio José António Rosas apareceu no Instituto de Vinho de Porto dizer, olha, mas eu tenho aqui, agora com a nova categoria que foi criada, e este meu vinho de 1927 é um LBV, porque foi engarrafado 5 anos depois. E como tinha os registros todos, apesar da categoria ter sido criada pela Taylor's, o LBV existente mais antigo é o da Ramos Pinto. Apenas porque tínhamos a sorte de ter registros e de provar do que estava. Porque, pelos vistos, era uma coisa que quase todas as casas faziam. Portanto, a quem sei direito, isto é uma categoria de facto criada legalmente pela Taylor's, que seria uma categoria mais ou menos institucionalizada para os restos dos vinhos, para as famílias produtoras na altura beberem. É uma curiosidade, realmente. É uma curiosidade. Fantástico, uma curiosidade. Fantástico. E que tivemos sorte de ir lá a correr. Olha, é verdade, mas olha, o mais antigo é o nosso. Portanto, aqui continuamos a ver os diversos tipos de envelhecimento de vinho de Porto. Temos aqui vinhos jovens aqui colocados nas cupas de cimento, que ainda não têm, muitos deles ainda não têm destino. Ainda está por decisão? Ainda está por decisão, ou já estão prontos para serem engarrafados. Por exemplo, aqui já temos o LBV, o próximo lote de Late Bottle Vintage, vai ser o 21, já está pronto a ser engarrafado, mas nós só vamos engarrafá-lo no início do próximo ano, porque só fizemos o lote agora e ainda lhe vamos juntar mais uns cascos que escolhemos para casa até ontem e fazer a aprovação e encher só em janeiro. E este achamos que precisou de um bocadinho mais de tempo de maturação. O resto, já temos alguns tonéis para brancos. Olha isso, que linda essa...
Isto é pipo, né? Isto é um pipo? túnel e Tonel. estes túneis são muito engraçados porque estes túneis, e vamos vê-los mais ali do outro lado, se calhar é melhor, Sim. são túneis que vieram de França, são os túneis antigos túneis do Champagne Roderer Cristal, de envelhecimento dos vinhos para o cristal e que eles mudaram, portanto são os nossos casa-mãe, mudaram-nos e como todos nós também temos uma ideia mais ou menos sustentável de aproveitar as coisas de uns para os outros, perguntaram se nós queríamos utilizar e são, de Claro. facto, uns túneis absolutamente maravilhosos, porque o champanhe já limpou a madeira com a sua acidez, não é? Já limpou tudo e, Pois, portanto, temos aqui, interessante. São estes aqui. há uns que se vê que têm a marca da Roder e a nossa marca em simultâneo. Então, já estão mais, que têm os dois. São lindos também. São né? lindos, são. Olha, vê aqui. Você, aqui Tenho aqui Aqui, dona Ana. champanhe Roderer Sim. Aqui e você. a Ramos Pinto. Vocês têm aqui também como é que é? Tanoeiro? Temos um tanoeiro, depois quando formos para a sala de provas, vamos passar na tanoaria. Ah, Temos interessante. tanoeiro, Mas isso é só para É só para reparação. 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 Ok. É, sim. tem que estar aqui. Por exemplo, estes foram desmontados em França, vieram para cá e foram montados pelo nosso tanoeiro. Nossa. Sim. Olha que trabalho, hein? É verdade. E tem que ser Foram montados- grande a tanoaria, então. Não, eles são montados aqui no local. É preciso fazer uma estrutura sim. e depois monta-se. Realmente ele é um bom tanoeiro, mas nós não fazemos cascos, não fazemos barricas, Sim, nem nada. aqui é só para- É só para reparar, porque são muito importantes. A madeira no vinho de Porto é muito importante. Os nossos cascos já são todos com bastantes anos, portanto precisam muitas vezes de uma pequena reparação. E tenho uma aduela, ou mesmo um túnel, ou um balseiro, tenho uma aduela solta ou qualquer coisa, e temos Tem o que fazer Henrique, que é um expert. Ele já está há muito tempo aqui? Ele já está há bastante tempo aqui, já estará há 20 e tal anos, mas ele já trabalhou numa tanoaria Oficial. oficial, que fazia cascaria para fora durante uns anos, só que depois fechou e veio para cá. Nós antes chegamos a ter 3 tanoeiros, na altura em que se conseguia ainda vender a granel, vendia-se ainda a granel, tínhamos os cascos de granel para a expedição, as pipas, e nessa altura tínhamos mais pessoal na tanoaria, mas continuamos a ter, é tudo feito por nós, portanto ele mantém toda a madeira que existe na Ramos Pinto de vinho de Porto. Tonéis, balseiros e depois todo tipo de cascos. Dona Ana, quanto tempo a senhora está aqui à frente desse projeto? À frente deste projeto há relativamente pouco tempo. Comecei pouco a pouco, depois do engenheiro João Nicolau de Almeida, em 2011, e em 2015 assumi definitivamente. Mas já estou aqui, a minha primeira vindima foi de 90 e a do Thomas foi de 2015. 2015. Sim, 2015. Portanto, isto nós todos estamos aqui há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo, demora bastante tempo a conseguir aprender tudo, porque a maior parte do que nós fazemos aqui, nenhum de nós aqui é uma maravilha a provar, portanto nós aprendemos com o o tempo. tempo, com o tempo. Isto Você é vai- quase uma... Como qualquer profissão, a gente vai se aperfeiçoando a cada ano vai revendo alguma coisa, vai corrigindo qualquer outra coisa, vai se acrescendo sempre mais, né? Todos os anos. Exatamente. E assim é a Sobretudo vida, par- né? Sobretudo a parte da sala de provas, as salas de provas nas casas de vinho de Porto, como o estilo dos vinhos tawnies, não é? É sobretudo algo que vem do nosso trabalho diário durante o envelhecimento dos vinhos, ou seja, nós temos um lote de cascos, estamos a prová-los e achamos que, sei lá, um bocado de casco de 14 anos, 15 anos, achamos que está muito bem e vai ficar assim.
Outra casa com um vinho praticamente igual ou semelhante pode achar, não, vamos passá-lo para um balseiro, juntar-lhe um vinho mais velho, e outros podem achar já um vinho mais novo, outros vamos deixar os cascos sem falta, ou mudar só de casco, arejar, não arejar. Todas essas pequenas operações que nós fazemos aos vinhos que estão a envelhecer, para os tawnies e para os brancos velhos que estão a envelhecer, tudo isso acaba por dar o que é o perfil de uma casa. Porque, no fundo, é a maneira como nós fomos aprendendo o que fazer em determinada situação. Enquanto o vintage é um vinho, e o LBV quase também, portanto, é uma questão de natureza, e aí nós trabalhamos mais como enólogos, portanto, o que fazemos depois é só não estragar o que a natureza nos deu e depois engarrafar. O Tawny não. O Tawny é demasiado ano a viver aqui. Qualquer casa tem sempre uma série de vinhos em cascos que já tiveram 2 ou 3 gerações a trabalhar, master blenders a trabalhar. Nós aqui temos vinhos de 1900, temos um mais velho, mas já foi comprado, mas o de 1900 neste momento é o mais velho que nós temos nosso, que já foi vinificado pelo meu tio, bisavô, pelo Sr. Spratley, depois pelo meu tio, pelo meu primo, quer dizer, foi vinificado há 100 anos, há mais de 100 anos, mas continua a ter pessoas que trabalham com ele, de gerações diferentes, que vão mexendo no vinho, vão cuidando do vinho, por isso nós gostamos sempre da palavra francesa, não é, Thomas, que é élevage, que podemos utilizar tanto para crianças como para vinhos, porque isto aqui realmente tem tanto... Gente, ó, esse barulho que vocês estão escutando, que nós estamos na vinícola, aqui é onde nasce o vinho. Ramos Pinto, os portos do Ramos Pinto. Então, esse barulho que vocês estão escutando, às vezes, é uma pequena obra dentro de vinícola, é a tanuaria funcionando. Então, nós estamos aqui em trabalho. Aqui é trabalho. E ali, naquela obra que estão ali a fazer, estão a fechar as canalizações para a nossa etar. Nós não temos um etar propriamente dito, temos uma ETPI, portanto, que vai transformar os nossos resíduos em água apta a ir para o esgoto normal. Portanto, fazem um tratamento, uns pré-tratamentos. E eles estão a fechar o poço. A história de Adriano Ramos Pinto é marcada pela visão, pela arte e pela inovação. Essa é apenas a primeira parte desse legado. Prepare-se para o segundo episódio.